corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Vamos ler a palavra, vamos ler a Bíblia, onde foi anunciado São Marcos, capítulo 13, a partir do verso 32. Jesus exorta à vigilância, a ter vigilância contínua. Ele disse: mas daquele dia, que dia é esse? Você sabe, a igreja sabe, a noiva sabe do dia do casamento. Mas como saber do dia? O dia é hoje, é todos os dias. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ali como ele encarnado como homem, ele não sabia. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Olha a organização, a ordem da igreja. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, e se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai. Nós pedimos a Deus, em primeiro lugar, pelo perdão dos nossos pecados. E agradecemos também pela cura divina. E como o Senhor tem nos amado, nos dando todo equipamento para servir o povo, para servir a igreja, ó Pai, a igreja do Senhor. Não só uma igreja, a igreja em todo o país, a igreja em outros países, a igreja em toda a terra. Pedimos por todos que não sejamos apanhados de surpresa, mas que estejamos vigiando, ó Pai, e estando ouvindo, estando orando, estando ouvindo a palavra, ouvindo hinos, mesmo em casa. Isso é vigilância. Isso é muito bom. Adorar em espírito, orar trabalhando em espírito. A oração em espírito é tão válida. Quer saber? A oração verbal
se não for no Espírito, não é oração. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa-nos nesse instante. Nós sentimos assim juntos, sentimos amigos, sentimos família, Pai. Todos esses que estão pela internet, nós sentimos juntos, olhando um para o outro. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, encoraja meu povo, o nosso povo, o povo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Muito bem. Essa advertência de Jesus nos desperta para uma grande operação do Espírito de Deus e a atuação de Jesus Cristo em todo o seu ministério. O profeta de Deus, veja por quê não se deve descuidar. Como tem aí a parábola das 10 virgens, São Mateus 25. E não ser como aquelas virgens nécias que dormiram sem azeite suficiente. O azeite fala do Espírito Santo. E então, se existe um inferno para pena pelas rebeldias, existe um céu para se alcançar pela obediência, pela estatura do varão perfeito. O irmão Branham dramatiza, já temos ouvido, dramatiza a chegada de Jesus lá na região dos perdidos. Ele diz: posso ver Jesus descendo para esta primeira dimensão de almas perdidas. No Calvário, ele desceu. E o irmão Branham bate na porta. Bate na porta. Jesus bateu na porta da região dos perdidos. A porta se abre. Agora, irmãos, é bom dizer em tempo que ele chegou a ir lá. Ele foi lá, na região dos perdidos. Deus levou ele na região dos perdidos. Então, a porta se abre. Jesus bateu, a porta abriu. Aquela massa de mulheres bonitas lamentando desesperadamente. Agora, veja se vale a pena ou não a vigilância. Veja se vale a pena ou não pensar
dedicar tempo, dedicar espírito neste assunto de ser arrebatado. E que, ou se morrer, estará na primeira ressurreição. Veja como isso chama a atenção da igreja, de toda a igreja do Senhor, para ver o benefício desse ministério de Elias, esse ministério sofrido, muito sofrido mesmo. Foi o caminho do Calvário, esse ministério do irmão Branham. Esse ministério de Elias, no qual nós estamos por eleição, não por mérito. Eu, principalmente, não tenho mérito nenhum. Então, esse ministério adverte, mostrando os dois lados. Como este aqui, a porta se abre. Aquela massa de mulheres bonitas, olha, veja que não eram feias, se preocupa tanto com a beleza, se preocupa tanto com a aparência, até mesmo chegam a facilitar na aparência com o mundo. Bonitas, querem ser bonitas. Quer ver a mulher feliz é ver-se bonita no espelho. Alguém falar, você está bonita. Mas olha aqui, mulheres bonitas lamentando loucamente. Bruxas, miseráveis homens, todos gritando e chorando, tormento mesmo. Oh, se eu pudesse sair daqui, exclamavam. Ah, se eu pudesse sair daqui. Então, se cai nessa realidade agora, enquanto está vivo, tem fôlego aqui, você diz, ah, se eu pudesse sair dessa situação comprometedora, se eu pudesse ser aquilo que eu devo ser, se eu pudesse ser aquilo que eu devo ser. Oh, sim, se eu pudesse sair daqui. Ele bateu na porta e a porta se abriu. Lá estava o Filho de Deus. Lá estava o Filho do Deus vivo em um corpo celestial. Em um corpo celestial. Ele desceu da cruz e foi lá. E disse, eu sou o Filho de Deus, que Enoque disse que viria com 10 milhares de seus santos. Eu sou aquele de quem Noé falou. Eu sou a semente da mulher do jardim do Éden. Os céus tinham acabado de testificar de mim. A terra testificou de mim. Judas testemunhou sobre mim. O soldado romano testificou de mim. O Pai testificou de mim. O sermão de Jesus.
Agora você tem que saber que estou aqui para cumprir a palavra de Deus. Aleluia! Cada demônio, veja, cada demônio sabia que ele estava lá. Ah, eles sabiam. Eles bem conheciam a Jesus como Filho de Deus, como Deus, não é? Cada demônio sabia que ele estava lá. Oh, quando ele estava na terra, eles gritaram, e gritaram. Vinha lá um endemoniado ao encontro de Jesus, que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo. Sabemos que és Deus. Aqueles demônios o conheceram aqui na terra. Nós sabemos quem és, o Santo de Deus, os demônios falando. Eles sabem quem é Jesus. Um mundo evangélico não sabe o que é Jesus. Quem é Jesus? Ah, Jesus é a segunda pessoa da suposta Trindade. Pessoa distinta. Não. Os demônios sabem que não era. Eles o conheciam, mesmo que os pregadores não o conhecessem. Não puderam conhecê-lo. E disseram que ele tinha demônio, Belzebu. Mas os demônios não disseram isso. Ô, irmão, é bom demais você saber quem é Jesus. É bom demais você saber que está no caminho reto, verdadeiro. É bom demais você saber que está na verdade. João disse: no que é verdadeiro estamos. Você já viu isso? Agora, veja-se, aqui está envolvendo corpo. Corpo. É espírito isso aí em corpo. Cada demônio sabia que ele estava lá. Oh, quando ele estava na terra, eles gritaram e gritaram. Nós sabemos que quem és, o Santo de Deus. Eles o conheciam, porém, os sacerdotes, os pregadores, não sabiam. Então eles gritaram: deixe-o sair. A presença dele sempre foi terrível para eles, para os demônios. Mas agora aqui está a presença de Jesus. É a melhor coisa para o cristão, para o Filho de Deus. Oh, que diferença! Quando o irmão Brana foi lá na sexta dimensão. Que diferença! Que lugar diferente! Que pessoas diferentes! Por isso essas pessoas são diferentes desde já. Você é diferente do mundo. Você é diferente da mulher do mundo. Você é diferente do homem do mundo. Você é. Olha,
Veja ele lá na região dos perdidos e depois veja ele lá na sexta dimensão. Que diferença de pessoas, que diferença de mulheres, que diferença de homens. Para começar, todos novos. Por volta de 20 anos, todos sem nenhum defeito físico, todos perfeitos. Olha a diferença de lugar. Ali sim havia beleza, a beleza de Cristo. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Aleluia. Ele disse: porque você não se arrependeu? Batida foi a porta. Ele desceu abaixo dos demônios, descendo por aquela linha de demonologia. Eles gritaram e berraram e voltaram. Eles sabiam para onde haviam ido. Eles sabiam que estavam na quinta dimensão, estavam no inferno. Quando ele os expulsou da demonstração, os demônios do homem de Gadara, eles foram para os porcos, sufocaram-se. Os demônios do homem de Gadara, o gadareno, não suportava roupa no corpo. Agora, o que está acontecendo com os homens e as mulheres de hoje? Não suportam roupa, são gadarenos. E isso é demônio, é demonologia. Os demônios do homem de Gadara, eles foram para os porcos, sufocaram-se. Eles viram aquela presença, que coisa. Que ninguém deu volta, ninguém conseguiu deter aquele homem gadareno. Mas Jesus, só a presença dele pôs aqueles demônios para recuar, temer. Que temos nós contigo, Filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo? Mas aqui está, daquele santo vindo, caminhando por ali, uma coisa santa que estava no inferno, que estava na quinta dimensão, uma coisa santa que estava na quinta dimensão quando o irmão Brana foi lá. Aleluia. Mas de lá a gente deixa e vai para a sexta dimensão. Eu estou recheando aqui. Eles se esconderam como um bando de baratas quando as luzes são acesas no verão, quando estão roendo o caroço de uma maçã. Acende a luz, elas saem correndo. Coloque na mente de alguns pregadores
quando você acende a luz do Evangelho, da mensagem, eles se espalham como baratas. Eles não querem saber da luz, não querem saber da mensagem. Agora você tem que dar glória a Deus, porque onde você está, olha, não esquece a diferença das mulheres lá da quinta dimensão e a diferença daquelas que estavam lá na sexta dimensão. A diferença começa aqui. Ela continua lá com perfeição. É isto. Não vá lá para ouvir isso. Eles dizem assim, não vá lá ouvir esse Brana, esse pregador aí do rádio, da internet. Coloque na mente de um grande bando de baratas no verão. Na escuridão, elas podem ir agilmente, mas acendem a luz uma vez. Certo? Tudo certo. Esse é o quadro verdadeiro. A próxima coisa que ele fez, ele desceu através daquela outra trindade para o inferno. Eu posso simplesmente vê-lo subindo até a porta. Então, irmão Brana bate a uma porta. Satanás foi até a porta e disse: "Oh, então você finalmente chegou aqui, não é?" "Sim, estou aqui", disse Jesus. "Eu pensei em você quando eu tinha você, quando matei Abel." Quer dizer, quem matou Abel foi o diabo, foi Satanás. Quem mata é isso. Ele vem para matar, roubar e destruir. "Pensei ter atirado em você quando peguei Abel. Eu tinha certeza que tinha a você quando joguei Daniel na cova dos leões." Eu sabia que Jesus estava em Daniel. "Quando decapitei João, pensei que tinha você também. Bem, quando você estava na cruz, pensei que tinha você, mas finalmente você chegou." "Ah, sim." Jesus disse: "Sim, cheguei. Ah, que coisa tremenda. Que choque tremendo. Sim, cheguei. E eu cheguei a um propósito, com propósito. Eu cheguei com um propósito. Você colocou medo e calafrios nas pessoas por tempo suficiente. Eu desci para assumir. Está certo?" Ó, ele disse: "Eu sou um filho de Deus nascido de uma virgem." Aleluia! Glória a Jesus! Ó, eu acertei. Adão pecou, mas a cruz ainda está molhada com meu sangue que pagou esse pecado. Sim, Senhor. Pense nisto, irmã. Pense nisso, irmão. Mas a cruz ainda está molhada com meu sangue que
pagou esse pecado. Sim, Senhor, eu desci para assumir. Dê-me as chaves da morte e do inferno. Ele deu as chaves do reino a Pedro, a igreja. Sim, Senhor. Ele disse: dê-me as chaves da morte e do inferno. Observe, quando ele ressuscitou, ele as colocou penduradas ao seu lado. Disse: dê-me as chaves da morte e do inferno. Alcançou e agarrou Satanás pelo pescoço. O irmão Branham dramatizado, né? É interessante. O irmão Branham demonstra aquilo, né? Pegou pelo pescoço, o jogou no chão, colocou o seu pé sobre ele, estendeu a mão e as agarrou as chaves. Disse: você já enganou as pessoas por tempo suficiente. Chega, basta. Você tem enganado as pessoas, tem enganado as mulheres, tem enganado os homens, tem enganado as crianças. Volte para onde te pertence. As pendurou ao seu lado. Eu sou o chefe agora. Meu sangue foi derramado lá na cruz para a remissão dos pecados e doenças. Dos pecados e doenças. Preste atenção. Dos pecados e doenças. Você não pode mantê-los lá por mais tempo. Haverá pessoas que crerão em mim. Pessoas que crerão em mim. E aí está você entre elas. Aleluia! Você não pode prendê-las com a doença. Você tem que soltar. Você tem que sair dessa doença, desse tumor. Você tem que sair. Você tem que sair, sim. Você não pode prendê-las com medo. O medo quem dá é você. Jesus falando com ele. Por você, irmão, que por acaso esteja sofrendo com dor, sofrendo com medo, sofrendo com tumor, sofrendo com doença, elas vão crer. As pessoas vão crer. Aleluia! As chaves da morte e do inferno estão comigo, disse Jesus. Aleluia! Lá vem ele subindo, irmão. Está chegando perto do amanhecer. Já posso ver a grande estrela da manhã olhando ao redor do túmulo. Ele está chegando no terceiro dia. Aleluia! O primeiro. É sim. Tudo isso aconteceu enquanto ele estava no túmulo. Ele foi lá. Aleluia. Espere. Ele tem outra pessoa aqui no paraíso. Então ele não se esquece de ninguém. Ele não se esquece de você. Não me passe, ó gentil Salvador, ouça meu humilde clamor. Ore com o irmão Branham, ore com ele. Oh, não me passe, Senhor, não passe por mim. Ó gentil Salvador, ouça meu humilde clamor, clamando de alma, clamando de espírito,
clamando de coração, não passe por mim. Ouça o meu clamor. Eu tenho tempo para dar, para ouvir. Eu parei para te ouvir. Eu parei para ouvir o Senhor. Aleluia. Aqui no paraíso estão algumas almas. Abraão, Isaac, Jacó, Sara e aqueles que foram fiéis, crendo na promessa dos profetas. Aleluia. E eles estão lá esperando apenas com o sangue de touros e cabras, ou uma sombra, ou um tipo de seu próprio sangue. Eles creram naquilo. O substituto. Eu posso vê-lo subir ao paraíso. E o irmão Brana bate de novo. Bate na porta. Abraão, abre a porta. Foi Abraão que abriu a porta. Quem é você? Ele disse, eu sou a semente de Abraão. Eu sou a semente de Abraão. Ah, irmão, é tão bom você saber que é uma filha de Abraão, um filho de Abraão, uma semente de Abraão. Aleluia. Posso ouvir Daniel dizer, o quê? Essa é a pedra que vi ser cortada de uma montanha sem mãos. Interpretou o sonho de Nabucodonosor. Quando passaram aqueles reinos, logo uma pedra rolou. Que coisa. Então ele é essa pedra. Posso ouvir Ezequiel dizer, eu o vi vindo com tanta velocidade que parecia que as nuvens eram poeiras sob seus pés. Oh, que coisa! Que coisa! Posso ouvir o profeta dizer, lutei com ele a noite toda no rio antes de cruzar. Aleluia! Aleluia! Você tem lutado com ele antes de cruzar. Você não está sozinha. Você não está sozinho. João, os diferentes o reconheceram. Disse, tudo bem, irmãos. Cingi vossos lombos. A ressurreição está próxima. A ressurreição está próxima. Faltam cerca de 15 minutos para que aquela sepultura se abra ali. Meu sangue justo foi derramado por você, ouviu? Você estava esperando por mim, sob o sangue de bodes e touros, que não podiam levá-lo à presença do Pai. Mas eu derramei meu sangue para tirá-lo. Agora estamos no caminho de volta para casa. Venham todos. Abraão disse, vamos, Sara. E a tomou pelo braço. Posso ouvir Abraão dizer, meu Senhor. Foi o que ele disse lá quando Gabriel, Elohim e Miguel apareceram para Abraão. Ele disse, meu Senhor, de novo. Meu Senhor. Ele o conheceu lá na tenda, porque ele não conheceria agora. Ele disse, sim, meu servo, o que você quer? Disse, podemos fazer uma pequena parada em Jerusalém? Que diálogo, né? Que drama. Eu só gostaria de dar uma olhada na cidade velha, em um lugar onde eu e Sara peregrinamos muito. Claro,
Vou ficar acordado 40 dias e noites com os meus discípulos. Vou dar-lhes mais palestras antes de irem. Tudo certo. Vamos fazer uma pequena parada. Aleluia. E nessa hora o anjo de Deus rolou a pedra. Houve um terremoto em toda a terra. E a Bíblia diz que muitos dos corpos dos santos que dormiam nele se levantaram e saíram da sepultura em corpos imortais, corpos celestiais, com seu próprio corpo glorioso. O quê? Não creram em vão. Não, a sua fé não é em vão. Por ver Caifás de pé, dizendo: que foi todo esse barulho esta manhã? Vocês, sacerdotes? Os padres disseram: nós sabemos. A única coisa, há pessoas aparecendo em todos os lugares ao redor desta cidade aqui. Alguns deles afirmam que são velhos santos que ressuscitaram. Eu gosto desse drama. Aleluia. Você também está gostando. Bem, diz Caifás, não sei. Diz: diga, quem é aquele jovem casal que vem aí? São Sara e Abraão caminhando e dizendo: olha aí, querida, você se lembra daquele velho lugar onde descemos aquela colina ali? Sim, eu me lembro disso. Aleluia. O que? Estamos sendo vigiados, viu? Eles estão nos olhando. Ele simplesmente desapareceu com o tipo de corpo que ele tinha. Entrou direto no prédio através das paredes. Corpo celestial, corpo glorificado. Eles nem sabiam. Seu próprio corpo glorioso. Seu próprio corpo glorioso. Pensou nisso? Eles estavam caminhando aqui na terra e aparecendo para as pessoas. Aleluia. Sim, aí estão seus 40 dias. Aleluia. A Bíblia diz que eles ressuscitaram e entraram nas casas. A Bíblia diz. Desculpe, não me desculpe. Eu não quis dizer isso. Não. Irmão, não há nada formal. Deus é sem forma. Deus é sem forma. Sem forma. Deixe-me te contar algo. Depois de 40 dias, seus pés começaram a se levantar no chão um dia, como Enoque. Ele disse aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você vai ser chamado de cartomante, viu? Mas vai ser chamado de demônio. Você vai ser chamado de demônio. Você vai ser chamado de tudo que existe, mas você vai expulsar demônios. Amém. Imponha as mãos sobre os enfermos, eles se recuperarão.
recuperarão. Eles recuperarão. Põe a mão aí na sua casa, põe a mão sobre sua esposa doente, seu filho, e opera maravilhas aí, a cura divina, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, Deus abençoe, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, gente. Aleluia, graça, 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 divina graça, em nome de Jesus Cristo. Amém.